A paz do Senhor a todos os irmãos. É bom estar de volta aqui, rever amigos queridos como o pastor Levi. Nós nos conhecemos há muitos anos, além dos nossos encontros diários lá na escola, na Faculdade de Teologia. Nós tivemos outros encontros, preguei muitas vezes aqui, e ainda no tempo do pastor Edgar, né, que chegou a jantar na minha casa, tínhamos uma grande amizade, um grande homem de Deus. E, além do pastor Levi, também eu vejo aqui o pastor José Martins, que foi nosso aluno também lá, o Reginaldo, que também passou por lá, era apelidado de o Chedinho, né? Estudioso. É bom estar de volta aqui, pastor Levi, viu? Obrigado pelo privilégio, outros irmãos que passaram por nós lá. É um privilégio poder atendê-lo. Eu sou pastor da Assembleia de Deus Bereana, na Vila Mariana, e pela graça de Deus, desde que fundamos, eu deixei a faculdade por causa da igreja. A igreja começou a crescer, nós temos hoje um campo já tanto vasto, igrejas na cidade, na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Oeste de São Paulo, temos no interior, temos no Rio de Janeiro, estamos agora também estendendo em breve para 3 países aí que estamos na iminência, né, de alcançar a África, a Alemanha, né, estamos ajeitando aí, e qual outro país? Isso, a Irlanda, né? Deus tem nos abençoado, estamos fazendo a obra e correndo para acudir todo mundo. Em janeiro deste ano, eu passei o pastorado da sede para o meu filho, o pastor Ricardo, e ele agora é o pastor da sede. Então, eu sou só presidente da obra, não fico mais parado. Cada domingo eu estou numa igreja, né? Domingo eu estou numa, no outro eu estou em outra. Ontem, excepcionalmente, eu preguei na sede. Eu costumo ficar na sede no dia da ceia. Mas nós chegamos num acampamento e o máximo que cabia lá era 260 pessoas. Foi o máximo que pudemos levar. Muita gente não podia. E mais ou menos 100 pessoas voltaram passando mal. A comida era gostosa, mas tinha algum veneno ali. Tinha morte na panela, né? E eu fui um deles, irmãos. Foi difícil. Foi muito difícil. Mas ainda assim, Jesus batizou, acho que 9 ou 10 com o Espírito Santo, né? E vou dizer por que não batizou mais. Porque não tinha gente para ser batizada. Impressionante, né? Então, só tinha aquele povo. Se tivesse mais gente, Jesus ia batizar mais, mas, né? É que a nossa igreja leva isso muito a sério. Meu filho está na mesma linha do pai. Não fica sossegado enquanto um crente não for batizado com o Espírito Santo. E batismo com o Espírito Santo de verdade, viu? Não é conversinha de falar gló, 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 não, é língua mesmo. Tem que falar. Se não falar, tiver muita alegria, chorar bastante, vai orar mais um pouco, tá bom? Aí você vai ser referendado, é crente batizado com o Espírito Santo. Meus queridos irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos hoje sobre a importância da teologia no púlpito, na carreira, na pregação. É mais ou menos o tema que me deram, né? Não sei exatamente como é que foi, mas era isso. E, a propósito, eu tenho aqui, traz para mim, Doni, por favor, olha aqui, Deus me deu a graça de escrever algumas obras na minha vida. Essa aqui eu costumo dizer que é uma obra de peso, né? Porque pesa 3,5 kg. E é uma teologia sistemática para pentecostais, e aqui nós tratamos de todos os temas da teologia. São 10 temas, né? Que é Escrituras, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, anjos, homem, pecado, salvação, igreja e escatologia, as últimas coisas. Além disso, há 2 capítulos da história. No primeiro volume nós temos um capítulo, né? Cada livro, cada volume tem 3 capítulos. O primeiro capítulo é a história da igreja, desde o tempo dos apóstolos, com a morte dos apóstolos, até aquele período das grandes heresias, o surgimento dos pais da igreja, surgimento aí no 4º século da igreja católica, as heresias. A igreja debandou, irmãos, a igreja se desviou, se vocês quiserem saber. Mas o Espírito Santo nunca deixou a igreja desamparada, sempre teve um remanescente fiel.
E assim nós chegamos até o Concílio de Nicéia, em 328, e outros movimentos foram surgindo, discussões sobre a Trindade. Aí chegamos na era da Reforma Protestante, e da Reforma ao surgimento das denominações históricas. No quarto volume nós temos um capítulo de história também, que eu trato... Deixa eu segurar isso aqui, que 3,5 kg aqui cansa, né? Olha aqui, ó. Pega aí. Obrigado. Ainda tem um capítulo sobre a história do pentecostalismo, desde o movimento dos montanistas no segundo século da igreja até os moravianos, um avivamento que durou 100 anos, né? Durou 100 anos, e aí o surgimento dos grandes avivalistas como Charles Finney, John Bunyan, né? Jonathan Edwards, e até chegamos Moody, grandes avivalistas da história, até chegarmos ao movimento da Rua Azusa, que deu início às Assembleias de Deus, e o surgimento das denominações pentecostais, conforme vivemos hoje. Esta obra é uma obra ilustrada, é uma obra expandida. Nós tratamos de assuntos que hoje são absolutamente necessários de serem conhecidos, porque, incrivelmente, hoje estamos vivendo uma época de grandes heresias se infiltrando até no meio pentecostal. Por exemplo, o caso do calvinismo. Nós somos arminianos, nós cremos que o crente tem o livre-arbítrio, nós cremos que o crente pode perder sim a salvação, ele que não vigie, e nós cremos na predestinação coletiva, não de indivíduos, da igreja. Deus elegeu Israel e elegeu a igreja. Somos predestinados como igreja e não como indivíduos. O Zé, o João, o Levi, o Walter, não. Mas os calvinistas dizem que não. Quem não é predestinado para o céu é predestinado para o inferno. E quando a pessoa, aí para Deus dar um empurrãozinho no inferno, dizem os calvinistas, ele tem uma doutrina chamada de lapsarianismo. O próprio Deus induz a pessoa ao pecado, para ela pecar, e ele diz assim, está vendo por que foi para o inferno? Porque pecou, mas só que é Deus que está por trás. Pode um negócio desse? E eu tenho muita apreciação pelos presbiterianos, fiz mestrado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas não dá para concordar com eles no calvinismo. E hoje tem muitos pentecostais enveredando para o calvinismo. São assuntos sérios, irmãos, nós tratamos disso na nossa obra, e os irmãos podem adquirir. E eu cobro mais barato que o Silas Malafaia. O Silas Malafaia, que é o meu editor, ele cobra 340, eu cobro 270, e ainda eu parcelo em 3 vezes no cartão, tá bom? Se eu fosse você, eu levava. Se não quiser ler, pelo menos enfeita a sua prateleira. Mas, se puder ler e estudar, é melhor. Ainda mais obreiro, né? O obreiro tem a obrigação de conhecer. Durante o tempo dessa preguiça do fique em casa, eu não fiquei sem fazer nada. Eu escrevi revistas de escola dominical, eu escrevo revistas também para a Central Gospel. Amanhã, depois eu termino mais uma. Eu não paro, estou sempre produzindo. Mas, além de uma revista que eu escrevi, que foi a que entrou esse primeiro trimestre, né, na Central Gospel, eu escrevi esse livro também, Crises, Oportunidades para a Ação de Deus. São 13 mensagens sobre crises. E eu acho que quem é pastor aqui vai poder aproveitar. Olha, são 13 pregações que você pode levar para a tua igreja. É bom ter uma folguinha, né? Aí você vai estudar direto daqui, você já está com ela prontinha, tá bom? Mas vai edificar a sua vida, e você vai ter alguma coisa mais para compartilhar. R$25 também você pode pagar no Pix ou no cartão, tá bom? Vamos à palavra. Eu não sei vender nada, irmãos. Só peço que vocês façam isso para facilitar. Eu sempre tenho esses livros no carro, sempre tem alguém que me pede, e eu acho que é uma oportunidade de divulgar aquilo que, com muito esforço, eu produzi, na verdade. Vamos à palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos algo relativo à importância do conhecimento, dos estudos. Abra comigo Atos capítulo 19, versículo 1 a 7. Atos 19, de 1 a 7. Quanto tempo eu tenho, pastor Levi? 1 hora? Então, tá bom. Que horas são agora? Jesus, 15 para as 9, 15 para as 10. Está todo mundo animado aqui para dormir tarde. Atos 19, 1 a 7. O texto diz:
E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as nações superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles lhe disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce nele, no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. E esses eram ao todo uns 12 varões. Amém? Meus irmãos, Paulo empreendeu uma jornada pesada logo no início do seu ministério, quando estava em Éfeso. Ele sai acompanhando Barnabé, porque o líder era Barnabé, para a obra missionária. Eles vão para a primeira viagem. Mas Paulo era um líder muito forte e a liderança passa para ele. Você lê Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Depois, de repente, você vê Paulo e Barnabé. Já muda o nome e Paulo já é o primeiro e Barnabé é o segundo. Paulo passa na frente de Barnabé, e Barnabé não se queixa, porque a liderança dele era realmente muito forte. E eles percorrem muitos lugares, aí voltam, no capítulo 16, eles recomeçam o trabalho missionário, empreendendo a segunda viagem missionária, e assim seguem para vários lugares. Eu vou correr nisso, porque o tempo que eu tenho é pouco, tem muitas informações para passar para os irmãos. Quando eles chegam a Éfeso, a igreja de Éfeso é uma igreja diferente, a experiência evangélica lá em Éfeso é diferente das demais igrejas. Paulo encontra um grupo, já existe um pequeno grupo de crentes. Esses irmãos foram alcançados por Apolo. Quem é Apolo? Apolo aparece aqui na Bíblia. Ele não fazia parte do colegiado apostólico, não era um apóstolo. E não era bem um pastor, não, era um pastor mais ou menos. Mas era um homem muito culto, professor de retórica, talvez também de filosofia, era um homem culto. A história relata coisas dele assim. Paulo chega lá e assume a igreja, que é pequena, são apenas 12 pessoas, porque Apolo havia deixado a cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade já bastante destacada naqueles dias, e o movimento humano era muito grande, porque havia um templo, o templo da deusa Diana, e muita gente era devoto de Diana e ia à cidade. Tinha um comércio muito grande de ídolos e livros também, porque praticavam-se algumas artes mágicas lá. Paulo se encontra com aqueles 12 e faz uma avaliação. Vamos ver de que ponto, como é que Apolo deixou esses crentes aqui, vamos ver de onde eu vou partir com eles. Paulo quer saber, porque ele chega, aí é que está a cabeça do pastor. Não é chegar em qualquer lugar do jeito que quer, eu vou pregar o que eu sei pregar, não. Você precisa ver com quem você vai lidar primeiro. Você precisa conhecer as pessoas. Foi uma preocupação que Moisés teve lá atrás, quando mandou aqueles espias para conhecer a terra, antes de eles pisarem nela. Ele pediu para os 12 espias: olha aí, verificai a terra. Vede quantos habitantes há nela, se há muitos, se há poucos, se são fortes, se são fracos, se são bons, se são maus. Veja o comportamento, o caráter, veja o jeito deles, como eles tratam. É quando 10 voltam falando mal e 2 apenas, que Josué e Caleb voltam falando bem. Mas o que Moisés queria saber previamente era ele queria informação sobre o povo da terra de Canaã, para saber como entrar no meio deles. Salomão pediu a Deus sabedoria para saber entrar e sair do meio do povo de Deus. Não é de qualquer jeito. Eu, quando prego num lugar muito humilde, irmãos, eu não vou com roupa muito chique, não. É, exato. E outra coisa, eu falo, às vezes, uma linguagem mais simples que eu puder.
Já preguei numa igreja no Paraná que os irmãos erravam tanto português que a única maneira, era a primeira igreja que o Idecaso Takayama pastoreava. Nós éramos solteiros, fomos criados na mesma igreja. E o Takayama falou para mim: Walt, você não fala bonito aqui não, você tem que errar o português. Aí o que ele fez? Ele morava num sítio, porque a igreja ficava ali numa região. Eu tinha, 19 anos de idade. Aí ele separando a roupa que eu ia usar. Por que você vai separar o terno que eu tenho que usar? Não, porque você vai usar do jeito que eu quiser. Aí ele pegou uma calça marrom e um paletó azul, não tinha nada a ver, né? E ele torceu meu paletó, amassou o paletó e amassou a camisa. Rapaz, você está amassando minha... Se você chegar com roupa muito chique aqui, esse povo não vai te ouvir. Eu fiquei com uma raiva dele. Aí ele falou: se você quiser ouvir algum amém, outra coisa, não fale direitinho. Tem que falar nós foi, nós vem, alguma coisa assim. Eu fiz um esforço muito grande. Pelo menos saiu alguns glórias, uns amém. Paulo encontra aqueles 12 irmãos e ele vai fazer uma avaliação do nível que eles têm de compreensão de fé. Vou fazer uma perguntinha básica para vocês. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ora, deixa eu abrir um parênteses aqui para deixar bem clara a nossa posição pentecostal assembleiana. Nós não aceitamos batismo com o Espírito Santo sem evidência de línguas. Agora está uma moda de gente preguiçosa, que ora pouquinho, acho que já é batizada com o Espírito Santo, não fala mistério, e quer dizer: você é batizado, então dá uns glória em língua, vamos ver se sai alguma coisa. Não sai, porque não é batizado. Aí eu tive um debate no rádio aí, com um presbiteriano que disse que foi batizado com o Espírito Santo, mas não fala línguas. Eu falei: rapaz, o debate era esse. E sabe o que aconteceu? O pessoal lá fica marcando, fica lá na internet e dizendo, né, de que lado que está. Sabe o que ele ganhou de mim? O povo todo pentecostal, que aquele programa é pentecostal, do César Cavalcante, a maioria acreditando igual presbiteriano. Mas, meu Deus do céu, o povo pentecostal de meia tigela. Sabe nada, que vergonha. Que história é essa? Eu pergunto uma coisa: quando uma pessoa recebe a Cristo Jesus para a salvação, o Espírito Santo entra nela? Sim. Essa pessoa é selada com o Espírito Santo. E a congregação cristã no Brasil confunde selo com batismo, outro erro. Ela é selada, ela tem a marca, é o sinal da redenção, ela tem a presença do Espírito. Mas o batismo é outro assunto. Mas na igreja primitiva era comum alguém dizer para os outros, chamar o batismo apenas de o Espírito Santo. É uma forma de se referir sem contar a frase toda. Quando Paulo pergunta: recebestes o Espírito quando cresce? Foi que eu perguntei para o meu debatente. Eu falei: escuta aqui, debatedor, se quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem junto, por que Paulo perguntou pelo óbvio? É porque ele não estava falando do óbvio, ele estava falando da segunda experiência. Aí Paulo pergunta, para vocês verem como o assunto de Paulo era o batismo mesmo, ele fala assim: em que batismo então sois batizados? Não, Espírito Santo primeiro, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Você vê como Apolo não sabia nada. Apolo sabia filosofia, sabia dar aula de retórica, falava bonito, mas não conhecia a doutrina. Não conhecia. Era raso. Nem isso, viu? Porque sabe, os presbiterianos podem, eles sabem, só erram, na minha opinião, na questão do cessacionismo e também do calvinismo, mas eles sabem. Não era nada, era um filósofo mesmo. Bom crente, bom irmão. Foi preciso o casal Apolo, Priscila, e Áquila, conversar com Apolo lá em Corinto, se encontraram com ele. Ô Apolo, você está meio, irmão, abaixo da média. Vem aqui, companheiro, vamos te ensinar um pouquinho mais. Você precisa aprender os negócios que você não aprendeu ainda, irmão. Mas pelo menos era humilde. Então ensina que eu não sei, que eu vou aprender. Aprendeu, que bom, graças a Deus. Mas era humilde, pelo menos para aprender. Mas não sabia quando estava em Éfeso. E quando não sabe, ensina errado. É por isso que hoje tem muita gente fazendo besteira.
fazendo bobagem, porque não aprendeu direito. E no nosso meio, estão ouvindo uns aí que só a graça e a misericórdia. Eu estava assistindo um vídeo aí de um pregador numa escola bíblica grande, nossa, aí, né? Não vou falar que era no estado de São Paulo, senão volta a dar endereço, né? E ele dizendo que Jesus era rico para pregar prosperidade. E os obreiros dando glória, estavam ali vivendo um êxtase maravilhoso. Olha aqui. Primeiro que Jesus era o Flash, né? O The Flash. Porque ele era rico, porque ele tinha uma fábrica de móveis, ele era carpinteiro. Não sabe a diferença de marceneiro e carpinteiro, né? Ele era carpinteiro, irmão. Ele serrava lenha para fazer telhado. Nada de fazer móveis bonitos, isso aqui é coisa de marceneiro. Jesus nunca foi marceneiro. Jesus cortava ali, sabe, no machado lá do pai dele. Jesus, alguém chegava lá, pode fazer uma mesa de 4 cadeiras? Chegava em qualquer lugar. Quanto tempo? 6 meses. Aí chegava na carpintaria do Jesus de Nazaré, passa amanhã. Pode fazer um armário, tal. Quanto? Daqui 3 meses. Na marcenaria, carpintaria do Jesus de Nazaré, passa amanhã. Ele era o The Flash. É um desenho, né? O The Flash. Com isso ele era rico. Olha, Jesus tinha uma casa na praia. Isso lá na escola bíblica, hein, irmãos? Eu falei com o pastor-chefe depois sobre isso. Irmão, você deixa passar isso, irmão? Pelo amor de Deus, né? Jesus tinha uma casa na praia. Irmãos, casa na praia. Ele mudou daquela feiura chamada Nazaré. Nazaré é feio. É uma piramba aquilo. Parece a ladeira Porto Geral para você subir aquele negócio lá. E eu já fui algumas vezes. Toda vez que eu fui, chove naquele lugar. E a última vez o guarda-chuva virou, quebrou e eu fiquei ensopado. Moldura chegar até lá. Cidade horrorosa. A Bíblia fala mal de Nazaré. Cidade, terra de pecadores, de vagabundos também. Por isso que Filipe falou, pode vir alguma coisa que presta, alguma coisa boa de Nazaré, porque Nazaré não prestava. Aí ele mudou para Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade linda, bonita, na praia. Ele tinha casa na praia, Cafarnaum. Sabe por que ele morava lá? Porque lá ele fazia o ministério mais fácil, é terra de pescadores. Sabe por que morava lá? Aquele pobre de maré, lascado, que tinha que sair de madrugada com um barco para pescar. Esse conceito de casa na praia é um conceito recente, ocidental. Isso não é coisa daquele tempo. Quem era rico não tinha casa na praia. Essa ideia não existia. E Jesus tinha casa, Jesus era rico. O filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça, meu Deus do céu. Você nunca leu isso na Bíblia, não? Mas na barba de gente que devia ser douta na palavra, o sujeito falando isso, e os obreiros, estavam em delírio. Eu falei, que raiva desses obreiros. Obreiro velho, dando glória, aplaudindo uma heresia dessa. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Pelo menos, vou dizer uma coisa, eu fui criado com pastores velhos. Meu tio, pastor Delfino, pastor Alfredo Requidal, de Ipiranga. Eu fui criado com eles. E olha, se alguém falasse uma besteira... Vocês lembram da história do paletó? Né? Falasse uma besteira, irmão Cícero ia lá e puxava o paletó do sujeito. E eu vi uma vez meu tio mandar um pregador ficar quieto. Falar, moço, chega de falar bobagem, chega. Vá aprender um pouco mais a Bíblia, depois você vem pregar aqui. Falava assim. A coisa era assim, né? Mas hoje qualquer coisa passa, viu? Qualquer coisa passa. E isso me dá uma azia, sabe? Para não falar, eu fico mal do estômago, eu fico sofrendo. Paulo pergunta para eles, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não sabem o que é isso não.
Que batismo vocês foram batizados? Prova que o assunto dele era batismo com o Espírito Santo. Ele estava falando era disso, senão ele não usava o termo batismo. No batismo de João, meu Deus, você não sabe nada. Não é disso que eu estou falando, João é outro batismo, é uma mistura. A grande lição que nós aprendemos desse encontro de Paulo com os crentes de Éfeso é que eles estavam abaixo da média. Eles não sabiam nada. Tudo bem, a pessoa aceitou Jesus, ela não sabe nada, nós temos que ter paciência. Vai errar, né? Eu já vi crente novo convertido fazendo sinal da cruz. A gente chega, irmão, perdão, é o costume, né? Qualquer coisa, Nossa Senhora, irmão, para com isso, não é Nossa Senhora. Não. Sabe? Eu corrigi esses dias um delegado novo convertido, não sei o que ele falou, ele usou um termo assim, né? Delegado lá de São Bernardo do Campo, membro da nossa igreja, foi batizado agora. Aceitou Jesus. Mas ele falou, mamão, menos, não é isso? Pastor, me ajuda aí. Sabe, aquelas tropas, é falta de hábito, é novo convertido, a gente tem que ter paciência, lógico. Mas passou 1 ano, passou 2, passou 5, passou 20, o camarada não cresceu, tem algum defeito. E às vezes o defeito não é dele, é de quem prega para ele. É de quem ensina para ele. É horrível. Minha filha estava desabafando hoje, ela mora nos Estados Unidos. Ela e meu genro estão estudando, terminando o seminário lá, estão indo numa igreja. E ela falou, mãe, olha o que eu descobri da igreja hoje. O pastor chamou-os para trabalhar com eles. Se você ganha uma alma para Jesus, é você que batiza o sujeito. O meu avô, por exemplo, ganhava alma para Jesus e ele não era convertido. Ele se converteu no fim da vida, ele sabia o evangelho, ele achava que o evangelho era para todo mundo. Ele pregava, mas ele fumava. E não se convertia e achava que o evangelho era para os outros, menos para ele. Mas ganhou gente para Jesus. E imagina o meu avô batizando, segura aí o maço, batizar o sujeito aqui, porque eu que ganhei ele para Jesus. Tem cabimento? E ela falou hoje, mãe, falando com a minha esposa por telefone, mãe, descobri aqui, e eu pensava que era só nessa igreja, é normal aqui nos Estados Unidos, é uma cultura, Assembleia de Deus. Pode um negócio desse, pastor Levi? Pode. Falta de orientação. Como é que se erra tanto assim? Há erros que são primários, há erros que o novo convertido pode cometer, mas não um crente velho, um pastor não pode cometer certos erros. Falta de entendimento, falta de conhecimento, mas não é só a leitura da palavra, é o estudo, é a exegese, é o aprofundamento na doutrina, na teologia. Não se espante com esse nome teologia. Aliás, deixa eu contar um pouquinho para os irmãos, por que nós aprendemos a ter tanto preconceito com teologia? Que na Assembleia de Deus, irmão Cícero era um, você podia falar em Satanás, mas não falava em teologia para ele, né? Os crentes mais antigos aqui conheceram muito o casal Hoover, não foi? O Hoover foi um dos que sofreu, né? Sofreu aqui no Brasil, quando... Né? Eu mesmo ainda sofri quando abri a faculdade de teologia, ainda tem uns pastores que me criticavam, né? Teologia, só letra na cabeça. Graças a Deus, pela letra na cabeça, não no pé. Por que esse preconceito com a teologia? Eu tenho muitas informações sobre isso, eu vou deixar só uma pinçadinha para os irmãos, senão o meu tempo vai embora. Eu tenho que continuar falando sobre Éfeso, tem muita informação de Éfeso ainda para dar para os irmãos. Essa seria uma boa desculpa, que aliás faz muito sentido, né? Mas havia uma razão histórica ainda por trás disso. No fim do século XIX, começo do século XX, as igrejas norte-americanas estavam sofrendo muito com jovens estudantes de teologia. Porque nos Estados Unidos não havia bons seminários teológicos, não tinha, aliás, seminários teológicos. E eles mandavam os jovens vocacionados para a Alemanha,
para estudarem teologia na maior escola e na mais famosa da Alemanha, que era em Tübingen. O nome da escola é Escola de Tübingen. Eu estive lá. Fui recebido pelo diretor daquela escola. A escola de Tübingen, ela nasceu em 1855 com um teólogo chamado Bauer. Ele era liberal. Ela fica dentro da universidade da cidade de Tübingen. É linda a universidade, é muito grande. Ali está o prédio da escola de teologia. E os americanos iam para lá. Quando voltavam para os Estados Unidos para assumir igreja, voltavam tudo desviados. Porque eles eram liberais. O liberalismo teológico era muito ligado à filosofia de Hegel, de Kant. Eles estavam repensando a Bíblia. Em 1853, que Charles Darwin aparece com a teoria da evolução, e os teólogos daquela escola aceitaram a teoria da evolução, porque achavam que era mais científica, e começaram a pôr em dúvida a Bíblia, porque a Bíblia é um livro muito cheio de mitos. Eles diziam isso. E diziam: a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Chegavam com a cabeça cheia dessas mentiras, dessas heresias, cheias de filosofia. E as igrejas históricas, os presbiterianos, os metodistas e até os batistas, começaram a sofrer, porque esses moços formados na Alemanha vinham trazendo esses pensamentos liberais. E eles iam dirigir seminários, agora estavam fundando, as igrejas estavam fundando seminários, eles iriam dirigir, iriam dar aulas, iriam pastorear igrejas, e aí há um movimento duplo de reação à teologia alemã. De um lado, os fundamentalistas. Os fundamentalistas foram os presbiterianos, nos ajudaram. Do outro lado, o movimento pentecostal. O que aconteceu? Os fundamentalistas começaram a rebater e a rejeitar aqueles alunos. Aí nasceram igrejas liberais na América, porque eles começaram a ser rejeitados pelas igrejas, começaram a fundar novos seminários, e os seminários foram fundamentalistas, ou seja, que defendiam a integridade total das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a inerrante, ela não tem erro, palavra de Deus. Graças a Deus. Por outro lado, havia lá em Topeka um seminário liderado por um homem chamado Charles Parham. E esse homem estava vivendo o mesmo conflito, porque ele não queria largar as Escrituras. Mas o que eles começaram a fazer? Começaram a fazer seminários sem biblioteca, só Bíblia, com medo de que houvesse algum livro contaminado e atrapalhasse a fé dos estudantes, sem biblioteca, agora é só Bíblia. E o Parham faz uma viagem e diz para os alunos: vocês vão estudar a Bíblia. Eu quero que vocês comecem a estudar sobre o Espírito Santo nas Escrituras. Aí os alunos ficam 3 meses lendo sobre o Espírito Santo e começam a orar, e Jesus batiza os alunos com o Espírito Santo. Havia um rapaz negro, cego de um olho. Naquele tempo o preconceito na América era muito grande. Ele não podia sentar numa cadeira de aula como os outros. Apesar desse seminário estar agora se abrindo para o Espírito Santo, o nome dele vocês conhecem bem, William Seymour. E William Seymour, escreve Seymour, né? Seymour é a pronúncia correta. Sentava no meio do corredor, carregava a cadeira dele, sentava no meio do corredor, e ele começou a se entusiasmar. Dali, ele é convidado para pregar lá em Los Angeles. Chegou numa igreja, começou a pregar, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo.
Aí era uma pastora, a pastora se revoltou, mandou ele sair da igreja, e um grupo de irmãos o acolheu. Aí ele começou a fazer cultos, acabaram alugando um barracão, que era um celeiro. Eu estive lá também. Hoje não tem mais o celeiro, hoje tem um jardim ali, que pertence a um prédio, a uma praça, mas todos os anos a Igreja de Cristo ali de Los Angeles faz uma festividade de comemoração ao início do movimento pentecostal na Rua Azusa, e eu preguei lá naquela praça. Ali, em Los Angeles, começa a nascer aquele movimento do qual acabou surgindo a nossa igreja. A Assembleia de Deus é fruto daquele movimento. Quem se reuniu ali? Havia presbiteriano, havia batista, havia luterano, metodista e Holiness. O Seymour nunca deixou de ser Holiness. Holiness não é uma divisão, é um ramo da igreja metodista, que pregava, dava muita ênfase na santificação. O Seymour, ele sempre, nunca virou Assembleia de Deus, sempre foi Holiness. Dali nasce o movimento que começa a crescer, e ele chega lá no norte dos Estados Unidos, em Chicago, onde estavam Daniel Berg e Navin, 2 jovens, e eles são contagiados por aquele mover de espírito. Mas a razão é a seguinte: por causa da escola de Tübingen na Alemanha, do liberalismo teológico, os pastores, tanto da Assembleia, do movimento pentecostal, quanto das igrejas históricas, começaram a falar mal de teologia. Mas o movimento pentecostal nasceu num seminário, em Topeka. Em Topeka. Depois é que foi para a Rua Azusa, em Los Angeles. E isso pegou. Quando o avivamento chegou lá na Suécia, entre os batistas, que foram também batizados com o Espírito Santo, eles mandaram os primeiros missionários para cá, que vieram depois com Navin e Daniel Berg. Eles vinham com o mesmo cuidado com teologia. Teologia mata, né? A letra mata. E nós carregamos isso por muitos anos. Em 1980 ainda, irmãos, quem estudava teologia era crucificado. Eu teria muitas informações para dar sobre isso, mas eu vou parar aqui, porque eu quero continuar falando de Éfeso. Só para os irmãos saberem, cuidado com as propagandas. Eu louvo a Deus porque Deus cuidou da Assembleia de Deus. Os pastores do passado podiam não ter estudo, a maioria não tinha nada de estudo. Muitos não sabiam fazer um zero nem com um copo, mas eram homens que liam a Bíblia. E o que ajudou muito a Assembleia de Deus é que os próprios suecos, eles vinham para o Brasil para dar estudos bíblicos. Então havia muitas escolas bíblicas de obreiros, muitas IBOs, muitas no Brasil todo. E isso é que deu sustentação. E depois a escola dominical também, que criou, principalmente na Assembleia de Deus, uma unidade teológica. A escola dominical que criou essa unidade teológica. Eu não quero falar mal de ninguém. Se tiver algum irmão aqui, não sei se tem gente de fora, mas o mesmo não aconteceu, por exemplo, com a Igreja do Evangelho Quadrangular, que também nasce lá na Rua Azusa, com Annie McPherson, mas nunca se interessaram por estudos, e é uma igreja, assim, que teologicamente, ela é bem segmentada, você não vê uma linha doutrinária, e nós da Assembleia de Deus temos uma mesma soteriologia, nós cremos igual sobre a salvação. Muita gente não sabe, só arminiano, o que é de comer? Não, é a nossa forma soteriológica de crer. Nós cremos no livre-arbítrio, mas não precisa ficar usando o nome dos teólogos. Nós cremos na ação do Espírito Santo, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nos dons, e cremos que eles não cessaram, somos continuistas. Nós cremos na pessoa de Jesus como Filho de Deus, nascido de mulher, cremos igual. Nisso nós não divergimos de outras denominações, mas na questão da soteriologia, sim, calvinistas e arminianos. Na escatologia, aí, irmão, que nós seguimos uma linha escatológica. Nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Se alguém acredita nisso, vamos ter uma conversinha lá fora depois. Tá? Nem conversa não.
tá? Assembleia de Deus tem uma doutrina boa. E eu dou a minha vida por essa doutrina. Mas você usa barba, então, porque eu creio em doutrina. Eu não brinco com doutrina. Não que eu não cortasse a barba, até me incomoda, mas minha mulher não deixa, e eu quero continuar casado com ela. E ninguém tem nada a ver com isso. Né? Minha mulher quer que eu fique de barba. Minha nora quer que eu tenha barba. Minha filha quer que eu tenha barba. A minha netinha quer que eu tenha barba. Então, essas mulheres que mandam em mim, eu não posso fazer nada. Eu tenho juízo. Se algum barbado feio da minha igreja não gostar, problema dele. Hã? Mas não precisa usar barba por minha causa, não. Eu deixei isso aqui por um acidente. Eu estava no hospital, puseram um catéter aqui, fiquei 15 dias com aquela porcaria. E a barba foi crescendo. Aí depois que tirei aquele negócio, minha mulher falou, gostei. Acabou. Aí eu descobri que a barba era da cor que ela está e o cabelo era outra cor, porque eu mentia. Eu pintava o cabelo, porque eu sempre achei que baixinho de cabelo branco parece anãozinho de jardim. E eu não me aceitava. Aí eu falei, agora, barba branca e cabelo pintado não combina, né? Aí eu tive que... Mas teve alguém que falou para mim que eu estou mais novo aí, gostei, se eu soubesse eu parava de pintar cabelo há muito mais tempo. Bom, vamos continuar. A igreja de Éfeso foi encontrada numa situação ruim, precária, sim ou não? Os irmãos não sabiam nada, nem a diferença do batismo de Jesus e o batismo nas águas de João Batista. Nada a ver com o nosso batismo. Mas aquela igreja passa por uma bênção grande. Paulo fica lá 2 anos e meio. Ele começa a ensinar. Paulo chega como missionário, como pregador, mas também como mestre. É bom quando o pastor também é mestre. Porque quando é só pregador, ele fica só no aleluia, no glória, prega bem, enche o povo de alegria e festa, e aquela coisa toda. Mas o povo precisa aprender doutrina, precisa de ensino. A igreja tem que ensinar os crentes a doutrina. Sim, senhores. Ensinar a Bíblia, ensinar as doutrinas da Bíblia. Tem crente que não sabe a diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Olha, a teologia da prosperidade é forte na Bíblia, no Antigo Testamento, mas não no Novo. No Novo é diferente. Deus levantou 2 povos na história, ele elegeu 2 povos, Israel e igreja. Para Israel ele deu poder de baixo. Dinheiro, money, grana, tutu, ouro, né? Para a igreja ele dá o poder de cima. Pedro era um profissional, um empresário da pesca. Depois que largou o barco, largou tudo, ficou pobre. Aí o mendigo pede esmola para ele, falou, não tenho nada disso não, já tem o tempo que eu tinha dinheiro. Agora, meu filho, não tem nada, nem uma moeda. O que você tem? Agora eu tenho o poder do alto. Antes eu tinha o poder de baixo, agora eu tenho o poder do alto. Não que seja ruim ter dinheiro, não é ruim, a gente trabalha para isso, mas essa não é a ênfase do Evangelho. Jesus não precisava ter morrido para você trocar de carro, desculpa. Né? Nem de casa, né? Agora, o poder de cima que eu tenho. Vai, levante e anda em nome de Jesus, saiu andando, pronto. A igreja tem o poder do alto. Israel, o poder do alto. O povo mais rico é eles, são eles mesmos. Você anda em Nova York, você vê aquelas lojas lá riquíssimas, né? A Louis Vuitton, aquela coisa, é tudo de judeu aquilo. O dinheiro é deles. No nosso meio tem gente rica, mas o nosso povo não é rico de dinheiro. Eles não. Com eles a situação é outra. Mas coisas do Antigo e coisas do Novo Testamento. Mas tem gente que não sabe a diferença. Porque eu vejo cada pregação. A turma querendo aplicar coisas do Antigo Testamento no púlpito. Cuidado. Temos que saber como fazer isso. Aí a igreja de Éfeso passa por um ensinamento de um homem que sabe. São instruídos, mas um dia Paulo vai embora de lá.
Por volta do ano 62, Paulo escreve, ele estava preso em Roma, e ele escreve uma carta para a igreja de Éfeso. Aliás, ele escreveu 4 cartas da prisão em Roma. Ele escreveu aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. São 4 cartas da prisão. Paulo escreve lá de Roma. E esses irmãos são abençoados quando chega essa carta. Essa carta é muito diferente de todas as outras que Paulo escreveu. É a carta mais profunda e mais reveladora do Novo Testamento. Tem 6 capítulos. Mas é uma carta de um teor teológico profundo. Paulo tem um nível de espiritualidade tão elevado, que ele diz assim, nós já estamos nas regiões celestiais em Cristo. Alguém explica isso para mim? Não, olha onde nós já chegamos. Isso me faz lembrar de Hebreus 12, 18, em que o autor de Hebreus diz assim, porque não chegastes ao monte, aceso em chamas, ao som de trovões, aos quais os que ouviam diziam, não fale conosco daí. Até próprio Moisés fugiu de lá de medo. Está se referindo a Êxodo 19, quando o monte fumegou. Lembra que Deus queria se manifestar ao seu povo de uma forma mais direta? E eles tremeram. O próprio Moisés ficou assustado. As pedras voavam do monte, os animais não podiam nem chegar perto, podiam morrer apedrejados. Deus quis se manifestar ali de uma forma, uma presença manifesta de Deus. Deus não consegue amenizar o fulgor da glória dele, nem Deus consegue, e por mais que ele se aproxime do não tem como Deus amenizar o fulgor da glória dele, é muito grande. Aí ele diz assim, mas chegastes aonde? A Jerusalém celestial. Olha o verbo chegar. Vocês não chegaram naquele monte, mas vocês chegaram muito mais do que isso. Ali Deus veio, agora vocês chegaram onde Ele está. O verbo protheletuteste no grego é o seguinte, você acessou, você chegou. Você chegou a Jerusalém. Aí o autor de Hebreus está dizendo que nós já chegamos, acessamos o céu. Seria a mesma coisa que dizer assim, nós já chegamos à lua? O homem já chegou à lua? Sim ou não? Vocês não acreditam nisso? Não? Que isso, irmão? Chegou sim. Então, vamos dizer que nós, humanidade, chegamos à Lua. Sim ou não? Você já foi na Lua? Nem eu. Mas posso dizer que nós chegamos, né? Nós, como humanidade, não como indivíduos aqui, né? O Armstrong, né? O Edwin Aldrin, o Collins, eles pisaram lá pela primeira vez, a gente não. Aí o texto está dizendo, mas nós chegamos, já acessamos, chegamos. Nós já estamos, por isso, assentados nos lugares celestiais em Cristo. A nossa conexão com o céu existe, ela é presente, ela é real. Pena que a gente não pode ver, mas alguns podem, alguns têm olhos abertos e veem. Mas nós já temos um acesso direto com o céu. Dava para falar isso com os crentes de Corinto, eles não iam entender direito, não. Por mais ciência que eles tivessem. Por causa do fanatismo que eles tinham, que era muito grande também, misturavam tudo. Dava para falar isso com os crentes de Roma, estavam brigando por causa de comida, irmão. Dava para falar isso com a igreja, os Gálatas, estavam brigando por causa de lei. Mas aqueles crentes chegaram. Agora, Efésios, quem te viu, quem te vê, a carta mais profunda de Paulo é levada para a igreja que Paulo encontrou na linha abaixo de zero. Cresceram ou não cresceram? Eu quero saber de vocês a resposta. Cresceram ou não cresceram? Sabiam nem quem era o Espírito Santo. Não sabia a diferença do batismo de João Batista e o batismo da igreja, que é o de Jesus. Não sabia nada. Porque o pregador não sabia nada.
agora recebem a carta mais profunda de Paulo, a doutrina da igreja universal, não aquela ideia. A igreja universal, ela é exarada na carta aos Efésios. A igreja é predestinada, a igreja. Efésios. Paulo fala sobre como é a vida cristã. Se tiver dificuldade sobre como ser crente, leia Efésios, 4º capítulo, leia aquilo ali. Hã? Paulo, ele preconiza para a igreja o homem teleos, né? É o homem padronizado. Homem modelo, assim como os gregos buscavam essa figura, né? Teleoson, né? Ele pega essa figura e traz aí para a igreja de Éfeso. Gente, vocês têm aqui o próprio corpo, cuja cabeça é Cristo. Vocês formam a igreja, o corpo perfeito. Irmãos, quem podia imaginar que aqueles irmãozinhos lá que não sabiam nada pudessem chegar a esse entendimento? Porque para entender as coisas de Deus, é preciso ter vontade de aprender. Eu vou repetir isso. Não é só vontade de orar, não, é vontade de pensar. É vontade de aprender. Pensar dói. Pensar dói. Por isso que muita gente não lê. Por isso que muita gente não aprende nada. Porque não quer pensar, não quer ler, não quer aprender. Né? Quem não aprende não sabe. E para saber, tem que se esforçar. Quando eu escrevi essa obra teológica, o Silas me desafiou, me deu um prazo. Eu fiquei do dia 2 de janeiro de 2015 até o dia 23 de outubro de 2015. 2 de janeiro a 23 de outubro. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Sábado, domingo, feriado, todos os dias. Das 8 da manhã, 10, 11 da noite. Só ia para o culto para pregar, dirigir culto e voltava. Aquele meu filho, minha equipe que cuidou dos membros da igreja para mim, eu me propus, eu estudei. Eu tenho meu escritório em casa, fiz uma bancada, botava os livros de pesquisa, 15, 20 livros, eu ia só com uma prancheta, vendo o pensamento desse autor, daquele autor, não, rejeitando, pegando aquela, combinando, aí sentava no computador, fazia a minha redação. De 2 de janeiro a 23 de outubro, foi uma determinação. 4 volumes, está pronto, já está na 6ª edição. Aí eu ganhei muito quilo. Nossa, eu fiquei barrigudo, eu ficava até na toa. Mas eu fiquei largo, porque eu comia e sentava para escrever. Eu não caminhava, eu não fazia nada, meu corpo ficou horrível. Mas foi o preço que eu paguei. Mas um dia eu estava nos Estados Unidos pregando, Deus me abençoou muito, era um culto, uma igreja grande. Tinha um brasileiro lá no culto. O camarada chegou para mim, ele pegou a Bíblia, ele abriu a Bíblia dele, chorando, pôs a Bíblia na cabeça, vai, passa aí, põe a mão. Então ele botou a Bíblia na cabeça, eu tinha que botar a mão em cima da Bíblia, passa. O que é, rapaz? Você que é macumba? É, de graça, belo, eu vou transferir esse negócio, transferência de unção, mas que? E agora eu ia botar a mão em cima da Bíblia para passar tudo que eu levei anos aprendendo, não aprendi, tem tanta coisa para aprender. Ele achava que era assim fácil. Vai estudar, vagabundo. Preguiçoso. Aí eu descobri que foi tantos anos nos Estados Unidos, nem inglês sabia falar. É bicho preguiça mesmo. Irmão, isso não entra por força de osmose, também não tem nenhum chip celestial que vai entrar aqui, não. Vem para a igreja, escola dominical, culto de ensino, leia a Bíblia. Hoje tem muitos livros bons. Hoje não se justifica mais ignorância. Chega, pelo amor de Deus. Olha, a geração dos nossos filhos, geração universitária, eles têm pergunta, eles vão para a escola, ouve aquele idiota daquele professor esquerdista, ensinando bobagem, mentira, tentando incutir na mente deles, só coisa que não presta. E chega em casa, o pai não sabe o que responder. Aí, filho, tá cuidado, né? Essas coisas aí. Que? Tá cuidado o quê, pai? Esse negócio de igreja. Pronto, já se dizia. Você não soube tratar, lidar com seus filhos. Porque não entendeu a época deles. Está achando que o tempo do seu pai e da sua mãe é igual hoje? Que você viveu aprender aquelas histórias. Hoje o tempo é outro. Você recebe na sua igreja gente que sabe das coisas.
Chega o universitário, aceita Jesus, ele vem com um monte de perguntas. Se você não sabe nada, você vai passar vergonha. Pelo amor de Deus. De homilética, que é do Dr. Stott, Crer também é pensar. Eu li esse livro, lá uma frase que ele diz que a igreja no Brasil está infantilizando as pessoas e não preparando cidadãos para a vida. Verdade. Olha, é verdade essa frase. A igreja brasileira está infantilizando as pessoas, não preparando as pessoas para o futuro, né? Irmãos, em nome de Jesus, vamos parar com essa preguiça de ler. Pastor tem que ter sua biblioteca, pelo amor de Deus. Pastor tem que ler, tem que aprender, por favor. Quanto tempo eu tenho, meu Deus do céu? Fui na igreja de um amigo, eu falei, até que hora você pode pregar? Falei, até a hora que você quiser, quando for 9 horas, todo mundo vai embora. Eu nem faço mais essa pergunta, né? Porque senão vai que... Aí, os crentes de Éfeso estão aprendendo. Estão crescendo. Se tornam maduros na fé. A maturidade espiritual... o inverso, olha o inverso. Vocês imaginam que aqueles crentes hebreus sofreram uma operação inversa? O escritor de Hebreus, por favor, não me digam que foi Paulo, né? Só a Igreja Católica acredita nisso. Nós não sabemos quem foi. O escritor de Hebreus trata sobre os anjos, sobre o sacerdócio, fala de Melquisedeque, a grandeza de Melquisedeque, baseado lá no Salmo 101, fala... Aí começa a mudar o discurso. Eles tinham conhecimento para compreender toda aquela teologia, mas eles pessoalmente estavam em decadência espiritual. Olhem só. Estavam se perdendo no tempo, começaram a perder culto. 10:25. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns crentes, quando começa a enfraquecer na fé, vai perdendo culto. E é um problema que agora a gente transmite culto pela internet, né? Está cheio de crente preguiçoso. Nós usamos isso na pandemia para salvar, né? Mas a gente continua. Eu tenho muita gente que assiste nosso culto pela internet. A minha filha pregou na nossa igreja o mês passado, até ontem está com 32 mil visualizações. Bom, né? Agora, não sei como é que está hoje, que eu não vi, mas deixa de ir para congregar, deixa de ir para o culto, para de congregar. Então. Aí eles começam a decair na fé, param de estudar. Se você vê o capítulo 6, o escritor está dizendo, vocês, né, estão agora trocando a comida sólida por leite. Quem toma leite é criança, mesmo parecido com o caso de Corinto, 1 Coríntios 3, né? Vocês também viraram meninos, são carnais e meninos na fé. Assim estavam aqueles crentes hebreus para os quais foi dirigida essa carta de Hebreus. Capítulo 10 diz assim, vocês se lembram como vocês eram crentes bons no passado? Vocês suportaram flagelo, suportaram dor, vocês tiveram seus bens espoliados, quando tiravam os bens de vocês por causa da fé, vocês se alegravam em Deus. Hoje, se rouba minha carteira, pelo amor de Deus, eu vou blasfemar. Tem crente que é assim. Pegaram meu celular, é ruim, né? Por causa do Pix agora está difícil, mas vem aqui. Tiravam casa, tiravam tudo deles, e eles não perdiam alegria. Agora... estavam voltando para os rudimentos, estavam discutindo coisa primária, batismo, como é que é o batismo? Doutrina de batismo, por favor. Coisas rudimentares. Pararam de orar. Aí o escritor diz assim, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente antes seja sarado. Pronto.
estavam desviando, não oravam mais. Estavam se desviando, literalmente. Magoadinhos, tudo agora era fazer biquinho, cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos contamine, e por causa dela sejais privados. Leiam Hebreus, para vocês sentirem o que é crente desviado. Quem te viu, Hebreus, e quem te vê agora, vocês eram crentes bons, ao ponto que chegaram. Vocês despencaram da fé. Ao contrário da igreja de Éfeso. Eles eram ruins, abaixo da linha do conhecimento, abaixo, menos muita coisa aí. Agora se tornaram dignos da carta mais profunda do apóstolo, porque cresceram no entendimento, amadureceram. O escritor de Hebreus chega a dizer para eles, sabe, amados, e vós esperamos coisas melhores. A gente espera, eu quando vejo um crente velho, eu quero falar com ele coisas sérias, coisas de Deus, coisas. Eu espero que ele entenda a minha linguagem. Eu gosto de falar coisas de Bíblia com o crente. Meu assunto é Bíblia. Na minha casa se fala Bíblia. Os meus netinhos falam Bíblia. Meus netinhos falam a palavra de Deus. Um deles, já com 8 anos de idade, trouxe uma pregação que eu falei, Jesus, de onde esse moleque tirou tudo isso? Eu falei, gente, a gente não está de brincadeira, pastor Levi. Na minha casa ninguém fala errado. E na minha casa não se perde tempo com bobagem. Minha família se reúne em volta da mesa, dia domingo, quando a gente está junto, o velho aqui que ora. Todo mundo sentado à mesa. Não é aquela casa que cada um pega o prato e vai comer onde quer. Não, tem que estar na mesa. Família. E ali a palavra de Deus. A maior dificuldade é tirar meus meninos da igreja. Agora são gêmeos, meus filhos, Ricardo. Gêmeos, têm 13 anos. É uma luta para eles ir embora da igreja. Gosto de chegar cedo, porque eles tocam, tem atividade. Pai! Na hora de ir embora, pai, espera mais um pouco. Alegria de estar com os irmãos. Convívio. Não estão perdidos por aí. E são usados por Deus. Eu tive uma crise de cólica renal. O Gabriel estava com 4 anos. Eu estava em casa que eu tomei tanta morfina que eu fiquei dopado, foi horrível, tive crise de abstinência. Ainda tinha feito uma semana antes uma cirurgia no pé, porque eu torci o pé, estava com gesso na perna e sofrendo agora o fim da minha cólica. Fiz uma cirurgia para tirar pedra. Eu estava um caco na cama. O Gabriel chegou lá, eu quero orar pelo vovô Walter. Botou a mão, todo mundo, o pessoal meio alegre, em casa rindo. Sério, todo mundo, não quero ninguém rindo aqui. 4 anos, botou a mão em cima de mim. Fofo, papai do céu, cura o vovô Walter, cura ele, cura em nome de Jesus, cura, cura, cura. Quando terminou, ele fez assim. Enfim, acabou. Eu tinha uma cólica renal cada 2 anos. Uma vez num rim, outra vez no outro. Não. Ele está com 13. Não sei mais fazer conta. 9 anos depois, nunca mais eu tive. O outro, o gêmeo dele, estão no posto de gasolina. Meu filho está abastecendo o carro. A hora que foi sair, pai, para o carro. 4 anos também. Por quê, filho? Eu preciso falar com aquele homem lá. Fala o quê? Você não conhece? Pai, por favor, para o carro, quero falar com ele. Pai, por favor, pai. Tá bom. Abriu o vidro, o que você quer falar com ele? O senhor pode vir aqui. Moço, o senhor tem uma filhinha, ela está no hospital, ela está com dodói, né? Menino, isso é evidente. Olha, papai do céu mandou falar que hoje à noite ela vai sair do hospital. Como é que ela chama? Minha filha chama Alice. Aí meu filho perguntou, você tem uma filha no hospital? Sim. Chama Alice, está no hospital com suspeita de meningite. Oraram ali, o homem começou a chorar. O Ricardo ficou com o telefone dele. Dia seguinte, o Ricardo liga para ele, e aí? Sua filha chegou em casa ontem à noite.
Não é isso que eu quero para minha família? Em casa não se fala palavrão, em casa não se fala imoralidade, em casa se fala as coisas de Deus, em casa se canta hinos, em casa se fala a palavra de Deus. Eu fui criado assim. Minha mãe estava lá no fogão fazendo comida, contando histórias da Bíblia. E eu passei por quase todas, viu? Ela me contava, não fiquei só no Davi e Golias não, eu fui longe. Eu fui longe. Um dia eu perguntei para ela, eu devia ter uns 6 anos de idade, por que Jesus precisou morrer, mãe? Por que sangue? Ela me contou a teologia do sangue, começou lá atrás, do Gênesis, foi passando por Levítico, aquilo foi entrando na minha cabeça. Isso é a idade para a criança aprender a teologia do sangue, pois desde ali que eu aprendi, está aqui, ó. Um dia, irmão Daniel Berg morava perto da minha casa, em Santo André. Estava indo embora para a Suécia. Meu tio era o pastor de Santo André. Estava no carro. Um Skoda verde, 1958 era o carro do meu tio. Era 1962, eu acho. Irmão Daniel Berg entra na minha casa. Aquele homenzarrão. Se despedindo de nós. A caminho do aeroporto. Foi a última casa que ele passou. Minha mãe começou a chorar. E aquele homem grandão botou aquela mãozona no ombro dela e falou, irmão, não chore. Ele falava assim, eu devo até hoje. Não fique triste não, irmão, não fique triste não. Fique firme com Jesus. Jesus é bom, Jesus salva, Jesus cura, Jesus participa com o Espírito Santo. Jesus é bom, Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. Aí ele botou aquela mãozona na cabeça daquele menininho, de 9 anos. E pediu que Deus usasse aquele menininho nas mãos dele. E Deus tem sido bom para mim. Acho que a última cabeça que o irmão Daniel impôs as mãos no Brasil deve ter sido isso aqui. Porque daí ele foi para o aeroporto. Só se ele pôs a mão na cabeça de algum comissário de bordo, eu não sei. Agora vamos ver onde chegou a igreja de Éfeso, vocês querem ver? Vá para o Apocalipse comigo. Isso aqui é impressionante. Isso é maturidade, isso é leitura, isso é aprendizado, porque Paulo ensinava na escola de um tal de Tirano, viu? E os crentes aprendiam com Paulo ali. Olhem só o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Apocalipse 2:2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, Éfeso, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e da unção, e tu os chamastes ou achaste mentirosos. Éfeso, vocês que não sabiam nem quem era o Espírito Santo, agora vocês estão julgando gente que vem com anelão no dedo, dizendo, eu sou apóstolo. Apóstolo, senta que eu vou te sabatinar. Hein? Olha onde eles chegaram, julgar falsos apóstolos. O camarada impressionava, né? Apóstolo, chegou mais um apóstolo, né? Vem aqui, irmão, vamos ver se é apóstolo mesmo. Pois não, irmão. Você já ouviu falar do apóstolo? Ouviu falar do Espírito Santo? Dá uma explicação sobre os dons. Pessoal, tem uma notícia para dar para vocês aí. Isso não é apóstolo, não. Isso aqui é um mentiroso. Chamava na cara. O que foi isso? Chedinho. O que era aquilo? Crescimento, conhecimento, discernimento espiritual, entendimento, maturidade. Teléus. Não se acomode naquilo que você aprendeu. Irmãos, esse mundo do saber é muito vasto e muito grande. E quanto mais nós aprendemos, mais nós temos o que dar para os outros. Edifique a tua igreja com a palavra. Não edifique só com testemunho, que já é bom, mas não. Nós não vivemos pela experiência. A experiência só confirma a palavra. A palavra é o carro-chefe. Prega a palavra, ministra a palavra, estude a palavra, dedique-se à palavra, leia sobre a palavra, dobre o teu joelho e ore, mas busque revelação na palavra. Seja um mestre na palavra, seja um pastor de conteúdo. Tenha conteúdo.
Chega, e Deus vai honrar teu ministério. Amém? Já falei bastante, não vou ultrapassar a hora. Deixa eu ver. É isso, passei 1 minuto. Deus abençoe os irmãos.